E surpreendendo o total de 0 pessoas, Bolsonaro é homofóbico de novo, vai contra a comunidade científica de novo e ainda vai contra medidas sanitárias de novo. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar mal do Bolsonaro de novo. Tinha tempo que eu não fazia um vídeo aqui específico sobre o Bolsonaro, mas vamos lá, né? Não. Ai, isso me deixou muito puta. Como tudo que envolve Bolsonaro, né? Como tudo que envolve Bolsonaro. E aqui eu vou tentar me manter o mais calma possível, porque às vezes, vocês sabem que às vezes eu fico muito irritado aqui quando eu tô gravando sobre alguns absurdos, né? Mas eu vou tentar aqui me manter calma. Para quem não sabe, o nosso presidente escroto, nojento, LGBTfóbico e fascista tem voltado aí em podcasts, né? A gente tá em ano eleitoral, Bolsonaro é aí um candidato à presidência, né? Ele quer se reeleger e, né, ele tá aí indo em uns podcasts pra, enfim, né? Fazer essa campanha dele aí, né? E ele foi, né, na semana passada no podcast do Flow, aquele podcast bosta que eu já falei aqui antes, né? Que não tá mais como Monark, mas enfim, continua sendo um podcast horrível, até porque é um podcast que dá espaço pra gente como o Bolsonaro, pro Bolsonaro ficar falando durante 5 horas. Porque foi isso, né? O programa do Flow com o Bolsonaro durou 5 horas. 5 horas de desinformação, 5 horas de fake news propositais, né? Não era só uma coisa ali de falta de, enfim, entendimento. 5 horas de LGBTfobia, 5 horas de puro fascismo ali para o YouTube brasileiro. Ai, com o Igor ali, né? Fazendo aquela entrevista. Que é um podcast gigantesco, porque a gente tá falando, né, de um dos maiores podcasts do Brasil. E não tinha ninguém ali para fazer uma checagem de fatos, para ver se as coisas que o Bolsonaro tava falando eram verdade ou não. E, né, consequentemente, não tinha confronto nenhum ali, porque a gente tá falando de um fascista, né? Primeiro, você nem senta na mesa com um fascista desse jeito por opção, né? E segundo, se você se propôs a levar ali, você deveria, né, hum, confrontar mesmo. Porque o Igor, ele até falou ali uns negocinhos, mas foi umas coisas tão branda, foi umas coisas tão ridículas, assim. A gente tá falando de alguém que foi responsável pela morte de quase 700 mil pessoas nessa pandemia, né? Que é o Bolsonaro. E é isso, gente, ele é esse lixo. E o Bolsonaro disseminou todas aquelas fake news que ele gosta de disseminar sobre a pandemia, fez tudo de novo, mas não é sobre a questão da Covid que eu vou falar aqui com vocês, é sobre a varíola dos macacos, né? Como vocês viram aí no título. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre a varíola dos macacos não ser uma doença gay. Se você não viu ainda esse vídeo, você pode ver clicando no card aqui em cima, porque acontece, né? Que a varíola dos macacos ela tem sido mais identificada em homens que fazem sexo com outros homens, né? Vai no vídeo lá que eu falei sobre isso, que lá eu destrincho direitinho sobre os meios de infecção, falo do porquê que não faz o menor sentido isso ser associado apenas a homens que fazem sexo com outros homens. Falo, enfim, é um vídeo muito bom, vai lá ver, vale a pena. Mas o nosso presidente, né, ele é alguém completamente abjeto a todas as medidas sanitárias e toda a comunidade científica do mundo, né? Então ele tá realmente nem aí para essa pandemia que a gente está vendo se alastrando no mundo e que a gente está vendo se alastrando aqui no Brasil também. Porque se você acha que tá tudo bem aqui no Brasil, não tá tudo bem assim não. Não começou a ser uma coisa tão disseminada quanto a Covid, nem vai ser, né? Porque as taxas de transmissão, quer dizer, as formas de transmissão da varíola dos macacos ou monkeypox, como você quiser chamar, ela não é uma infecção que acontece tão facilmente quanto a da Covid, né? Mas é uma coisa que tem que se ter preocupação, sim, né? Tem que se ter muita preocupação e a gente não vê o nosso presidente fazendo nenhuma medida a respeito de conter essa pandemia. A gente não vê ele falando nada sobre questões de cuidados que as pessoas têm que ter. A gente não vê ele falando nada sobre a atuação do Ministério da Saúde frente a isso, frente a essa pandemia. A gente não vê ele falando nada de conforto para as vítimas dessa doença, que é uma doença, enfim, que ela não tem uma taxa de mortalidade tão alta, né? Não é baixinha, mas não é uma taxa de mortalidade tão alta, mas que causa muito sofrimento para as vítimas. A gente não vê ele falando nada para as pessoas que têm sido vitimadas com essa doença,
E a gente também não vê ele tomando nenhum tipo de atitude para trazer vacinação para a varíola dos macacos, porque a gente ainda não tem uma vacina que tenha sido desenvolvida propriamente para a varíola dos macacos, mas a gente tem vacinas desenvolvidas para conter varíola que estão sim se mostrando eficazes para poder dar uma imunidade ali para as pessoas frente a esse novo vírus aí, que não é novo, né? Vai lá no vídeo que eu falo sobre a varíola dos macacos e a questão gay, que lá você vai entender direitinho, né? E a gente não vê o Bolsonaro se preocupando com isso, primeiro porque ele não tá nem aí pra medidas sanitárias de nada, né? Vide todos os posicionamentos que ele tomou frente à pandemia de Covid-19, mas também porque ele tem nesse imaginário de que é uma doença gay, é uma doença associada a pessoas LGBTQIAP+, né? Ele tem essa visão totalmente homofóbica sobre, né, enfim, pessoas que estão enfrentando uma doença, e ele tem também essa questão aí moral dele contra pessoas LGBTQIAP+, né? Homofóbico, redundante que eu acabei de dizer aqui. Mas acontece que no podcast do Flow ele fez piada com a questão da varíola dos macacos, né? Ele fez piada sobre vacinação de pessoas aí contra a varíola dos macacos. Né? Ele perguntou pro Igor se o Igor iria tomar a vacina dos macacos. O Igor falou que iria, né? Que quando tivesse vacina ele iria sim tomar. E aí o Bolsonaro fez ali uma piada ali, dizendo, né? Tipo, eu sei que você vai tomar, né? Eu sei que você vai tomar. E rindo, né? E fazendo uma zoação, dando a entender que o Igor é gay, então ele tomaria, né? O Igor não é gay, mas o Bolsonaro fez essa piada, essas piadas que pessoas héteros cisgênero que são toscas e obtusas, né? Não são todas pessoas héteros cisgênero, mas as pessoas héteros cisgênero que são toscas e obtusas ficam fazendo, né? De masculinidade frágil, de se você fizer tal coisa é porque você é gay. E o Bolsonaro tá fazendo isso com uma vacinação contra uma doença que tá aí matando pessoas, inclusive matando criança, porque já tem criança aí aqui no Brasil que morreu por causa da varíola dos macacos, porque ela não é transmitida apenas de forma sexual, tá? Não é. Então a gente viu aí isso acontecendo no podcast ali do Flow. Isso teve uma repercussão grande, né? Aquele podcast todo teve uma repercussão grande, aquele episódio. Muitas críticas contra o Igor e teve muita crítica contra esse trecho específico, né? Em que o Bolsonaro faz essa piada e o Igor apenas ri e fala que, enfim, né? Tipo, tenta ali desconversar e o Bolsonaro ainda insiste na piada, né? Da pergunta se o Igor não entendeu a piada, o Igor fala que entendeu sim, e fica ali aquele clima amistoso, né? Tanto que nem à toa que o Bolsonaro ficou lá durante 5 horas falando, porque a coisa estava amistosa para ele. Porque o Igor estava sendo muito amistoso com o Bolsonaro, porque se ele não tivesse sendo amistoso, o Bolsonaro não tinha ficado ali nem 1 hora e teria ido embora, né? Mas o Igor ridículo. Mas não contente em falar essas merdas apenas no Flow, o Bolsonaro foi em um outro podcast que eu não vou lembrar o nome aqui agora, mas é o podcast do Rico Perrone, que é um jornalista. E nesse podcast o Bolsonaro ele fez a piada de novo, né? E ele perguntou pro Rico ali, né, fazendo ali aquele tom de deboche do Bolsonaro, se o Rico iria tomar ou não a vacina. E, né, o Rica dizia que não iria tomar, porque não era gay. E essa era a piada, né? Ele não falou, eu não vou tomar porque eu sou gay, mas essa era a piada que estava ali fazendo, né? Inclusive o Bolsonaro, antes de fazer a piada, ele falou sobre a questão de pessoas LGBT serem mais infectadas e que isso é uma questão estatística, não sei o quê, e o Rica concorda, eles ficam ali. Aquela conversa de comadres de novo, né? A gente tá falando ali de gente sentando com um fascista para ter uma conversinha tranquila, sem checagem de fatos, sem de fato uma imposição às falas do Bolsonaro, sem nada. Nada, 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 né? A gente tá falando disso. E provavelmente ao longo dessas próximas semanas a gente vai ver o Bolsonaro indo a muitos outros podcasts de direita para falar essas merdas dele e as pessoas tendo conversas de comadre ali com ele, só rindo e tudo mais, né? Porque essas pessoas, elas já têm um público fiel que concorda com tudo aquilo, né? Então elas não vão contra o que esse público ali acha e elas não confrontam e fica essa desgraça. A gente estava falando, gente, de questão de saúde pública, a gente está falando de um presidente fascista em frente a duas questões de saúde pública, que foi a pandemia de Covid-19, que ainda está acontecendo,
e agora de monkeypox, e esse presidente que fica incentivando as pessoas a não se vacinarem nem contra a Covid-19 e principalmente a não se vacinarem contra a varíola dos macacos quando tiver vacina aqui no Brasil, por enquanto não tem. Né? E se a gente estivesse falando de um governo que não fosse fascista, a gente já teria a vacina aqui pra gente poder enfrentar essa pandemia que tá se alastrando aqui. E a gente vê ele fazendo piada. A gente vê que o tom que ele vai usar para falar sobre a pandemia de varíola dos macacos vai ser o tom de que se você se vacinar é porque você é gay. A gente vai ver com isso muitas pessoas héteros, cisgênero, não indo se vacinar por acharem que é uma questão gay ou simplesmente por terem medo de serem associadas com pessoas gays, serem associadas com estilo de vida gay quando elas verem sintomas aparecendo nelas e não procurarem atendimento médico, ou de quando elas verem a vacina aqui disponível e não quererem tomar a vacina para ninguém duvidar da masculinidade dessas pessoas, né? A gente. Esse é o cenário que a gente tá vendo se iniciando aí, né? E isso é muito triste. Não só com pessoas LGBTQIA+, que vão ter esse estigma, né, da varíola dos macacos, assim como a gente tem o estigma do HIV, que também não é uma doença LGBT, mas as pessoas insistem em ainda disseminar desinformação sobre HIV como sendo uma doença LGBT. Então a gente vai ter mais esse outro estigma. E é triste também para as pessoas héteros cis que não vão buscar prevenção, que não vão buscar tratamento, que não vão buscar vacinação por medo de serem associadas com gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e por aí vai. Né? Esse é o cenário que a gente tá tendo, começando a ser construído. Né? E isso é muito triste. Isso é muito triste, isso é muito preocupante. E, velho, sei lá, é bizarro o Bolsonaro terminar um mandato agora frente a tudo que aconteceu, né? No governo dele, tudo que ele perpetrou no governo dele, tudo que ele continuou perpetrando. Era pra, no mínimo, a candidatura dele ser impedida, né, agora, mas não. Ele vai aí se candidatar ao segundo turno, né? E isso é muito bizarro. É muito bizarro. Mas esse é o cenário que a gente tem aqui no Brasil. Tendo dito isso, eu quero aqui lembrar vocês, né, que a varíola dos macacos, ela tem uma transmissão majoritariamente por vias sexuais. Não interessa se são vias sexuais de homens transando com homens, ou vias sexuais de homens transando com mulheres, ou enfim, é via sexual, contato com as feridas de uma pessoa que está infectada com a varíola dos macacos. É uma forma de transmissão, tá? Tem também outras formas de transmissão, que é compartilhando roupa de cama, que é compartilhando toalha com pessoa infectada. Tem vias de transmissão também que são por tosse, né? São menores, mas pode acontecer também. A gente tem muitas vias de transmissão dessa doença. Vai ver o meu outro vídeo lá que eu destrincho melhor isso. Então, tomem cuidado com essas vias de transmissão, se previnam e quando tiver vacina, tomem vacina contra a varíola dos macacos. Isso é imprescindível. Imprescindível. Não ouçam o fascista do nosso presidente, tá? Não ouça pessoas que ficarem reproduzindo falas como essa do presidente. Não ouçam. Tomem cuidado, se vacinem e é isso, tá? Quando tiver vacina disponível, porque ainda não tem. Outra coisa importante a se dizer é que contato com macacos não é uma via de transmissão dessa doença. Ela tem esse nome porque os primeiros ali que foram identificados com essa doença foram macacos, mas macaco não transmite varíola dos macacos para seres humanos. Então, não precisam ter medo de macaco, não precisam sair matando macaco, porque isso já está acontecendo, a gente já sabia que isso iria acontecer porque as pessoas são ignorantes, as pessoas são burras, as pessoas são escrotas, né? Mesma coisa que aconteceu lá quando tava tendo a questão da febre amarela, tendo surto de febre amarela aqui no Brasil, que as pessoas saíram matando macaco. Gente, para com essas merdas, tá? Parem com essas merdas. Não é macaco que transmite essa doença, não é uma doença gay, é uma doença de seres humanos. E pronto. Se você for pegar essa doença, vai ser de um outro ser humano, e independente da sua identidade de gênero, independente da sua sexualidade, independente da sua orientação sexual, independente de qualquer coisa, o vírus
pode te afetar. E é isso, tá? Tomem cuidado. Começou a tocar sino ali da igreja que tem aqui do lado, então a gente vai ficando por aqui nesse vídeo. Comenta aí embaixo o que você acha de todas essas questões. Não se esqueça de se tornar membro do canal caso você tenha essa possibilidade, que assim você me ajuda a continuar me mantendo financeiramente. Não se esqueça também de deixar aquele like, porque isso ajuda o YouTube a disseminar o meu vídeo para mais pessoas, ajuda a transmissão a chegar a mais pessoas e também não se esqueça de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo de transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Cuidem-se e até mais. E, nossa, deu um vento ali que foi estranho, né, o barulho.